Alô, pessoal, aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando aqui da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tivemos aí o jogo entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã e ficou no empate 0-0 o jogo que aconteceu no Maracanã e que teve recorde de público do campeonato, recorde de público que teve no Maracanã, mais de 72 mil pessoas que lotaram as dependências do Maracanã, incentivando a sua equipe, incentivando o Flamengo, mas o resultado não foi esperado, 0-0, e o Flamengo perdeu pontos importantíssimos nesse Campeonato Brasileiro, e os goleiros brilharam nesse jogo, né? Tanto o Cássio, tanto o Cássio quanto o Rossi, que tiveram aí as grandes oportunidades defendendo as suas equipes, e de um equilíbrio quente, num jogo quentíssimo, no jogo que aconteceu aí no Maracanã, depois de um primeiro tempo mais contido, as duas equipes protagonizaram um duelo digno, né, de topo na tabela na segunda etapa, com as grandes chances criadas, e o Rossi e o Cássio trabalharam para segurar o resultado nessa partida. Então, temos aí o time do. A equipe do time do Flamengo continua na liderança, com os 55 pontos ganhos. Já a equipe do time do Cruzeiro caiu uma posição, caindo para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos ganhos, Flamengo 55, primeiro colocado, e o Cruzeiro na terceira colocação com 51 pontos ganhos. Que nós vamos falar aqui sobre esse jogo, mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal e também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com e não esquecendo, terça e quintas-feiras, 18 horas no Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube, vale a pena conferir e não perca às 11 da manhã de todo sábado ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, também acompanhando pela Rádio.net, rádio nsc.com, também pelo YouTube e também acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, com muita informação e também opinião para você conferir. Tá bom? Muito obrigado por esse carinho de sempre a todos vocês. Muito obrigado. Vamos falar aqui, minha gente, sobre falando aqui do Flamengo, vamos falar aqui desse jogo do primeiro tempo, melhor dizendo. O Flamengo começou com mais iniciativa, pressionando no campo de ataque, envolvendo a marcação do Cruzeiro, e porém não conseguiu transformar isso em gols, né, nessas chances, né, do controle inicial em gols, né, nessas chances de bola que aconteceu na primeira etapa. Aos poucos, a equipe do Cruzeiro entrou na partida, aumentando mais a competitividade no meio de campo, né, que tem aí o time do Cruzeiro que é montado pelo técnico Leonardo Jardim, que tem aí a equipe com o Matheus Henrique, com o Christian, o Matheus Pereira, né, e também com o Lucas Romero e o Lucas Silva, né, na volância, né? E tendo aí, devolvendo a marcação ofensiva, né? E assim a equipe do Cruzeiro teve as melhores oportunidades que teve no primeiro tempo, aos 35 minutos, né? E de uma blitz, né? O Caio Jorge finalizou na área e parou no Rossi e no rebote ficou com o Christian, que bateu rasteiro para a nova defesa do goleiro do Flamengo. E a melhor oportunidade do Flamengo no primeiro tempo saiu na cabeçada do Arrascaeta, certo? Que passou perto do gol antes de sair e tudo aberto no Maracanã e um 0-0, né, que teve aí muito contido. E as duas equipes buscaram mais dos gols na segunda etapa e, consequentemente, se expuseram, né, deixando o jogo mais dinâmico, mais emocionante, né, e um jogo quentíssimo na segunda etapa. Caio Jorge e Matheus Pereira tiveram boas oportunidades para o Cruzeiro, que pararam no Rossi, goleiro do Flamengo. Cássio, por sua vez, operou dois milagres para evitar o gol do rubro-negro, né, na vitória do Flamengo no Maracanã. Primeiro com o Samuel Lino, acertando uma cabeçada no canto, e o goleiro saltou para evitar o gol. E mais adiantado aí, mais adiante, o Prata invadiu a área sozinho e bateu na saída do goleiro Cássio, que se esticou todo e tirou com o pé esquerdo. E também o Saúl e o Varela tiveram ótimas oportunidades para marcar, mas acabaram finalizando para fora. E no final da partida, o William foi expulso, né? Recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso aos 37. E a partir daí, o controle da posse de bola foi do time do Flamengo, mas o Cruzeiro se fechou bem, ganhando espaço, ganhando tempo, melhor dizendo, e assegurando o empate. E também tivemos aí o reencontro, né, do Gabigol com o torcedor do Flamengo no Maracanã, e teve essa expectativa.
No aquecimento, o atacante teve um reencontro caloroso, né, com os ex-companheiros, com o Felipe Luiz, né, e se mostrou à vontade no estádio, que teve conquistas importantes nos últimos anos. No entanto, ele começou a partir do banco de reserva, só entrou nos últimos 10 minutos, no lugar do Gaio Jorge, e a sua participação no ataque, né, ofensiva, né, foi prejudicado com a expulsão do William, lateral direito, que exigiu que a equipe cruzeirense jogasse mais recuado. Nos últimos minutos, ele acabou recebendo o cartão amarelo por tentar atrasar uma saída de bola do Flamengo e terminou com uma atuação tímida devido às circunstâncias do jogo. E diferente da partida do primeiro turno lá em Minas Gerais, né, quando ele reencontrou o Flamengo, fez um dos gols no Mineirão para a equipe do Cruzeiro, né? E tendo aí o Flamengo perdendo a chance de se isolar do Campeonato Brasileiro. Teremos aqui jogos importantes aí das duas equipes. Teremos aqui no domingo Bahia e Flamengo no estádio na Fonte Nova às 6h30 da tarde e mais tarde Cruzeiro Esporte no Mineirão a partir das 8h30. Então temos aí tudo em aberto no Campeonato Brasileiro e o Flamengo pôde aproveitar nessa liderança, né, aproveitando um pouco mais, se distanciando na liderança do Campeonato Brasileiro, mas não aproveitou. Então temos aí nesse jogo difícil lá na Bahia, do jogo contra os donos da casa. Certo, pessoal? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas com vocês aqui do Conversa de Torcedor Notícias. Vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração em todas as plataformas. Na rádio nsc.com, Rádiosnet, o YouTube, também para a rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, falando de tudo, sobre tudo o que está acontecendo no futebol carioca, do futebol internacional, seleção brasileira, do esporte em geral, com muita opinião, é claro. Opinião e informação em primeiro lugar para você conferir. Certo, pessoal? Fique com Deus, um grande abraço, felicidade a todos vocês e até o próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e felicidade a todos. Tchau, tchau.